Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para juntos adorarmos o nosso Deus e glorificarmos a Ele. Lembrando que quando a Adonias estava falando aqui, eu lembro do primeiro culto que eu fui quando eu me converti, 8 dias de crente lá na Duda Macário, ali perto da Milênia, não tinha nem calçamento. A Adonias falava com muita intrepidez, com muita ousadia, e eu de cá sentado no banquinho pensando, meu Deus do céu, será que um dia eu vou estar com esse microfone na mão falando com tanta segurança, com tanta convicção? E eu lembro que quando ele estava ali dirigindo o culto, falando, ele disse, daqui a pouco vamos ouvir nosso irmão Miro. Eu estava sentado no banquinho, faltou perna, faltou braço, faltou tudo, fiquei sem ação, nem fala saía. E naquele momento eu não sabia nem o que dizer, fiquei todo em pânico, apavorado, e o momento estava chegando. Como você viu o irmão anunciando, o próximo, a pessoa que ia falar, e eu fiquei ali sem saber o que dizer, e naquele intervalo Deus me deu uma visão linda. Eu com os olhos fechados, pensando, aflito, preocupado, e Deus me mostrou em visão uma escada, que ela saía do chão e subia, entrava nas nuvens, sumia, desaparecia. E naquela escada, quando eu olhava para cima, eu via muita gente nela. E no meio embolava as pessoas. Mais embaixo um pouquinho, tinha menos pessoas, bem falhada. Mas, e eu estava na escada. Aí eu olhei para baixo para ver onde é que eu estava. Quando eu olhei, só tinha um degrau. Se eu baixasse o pé, estava no chão. Aí eu disse, o que é isso, Senhor? Eu fiz a pergunta no meu pensamento, o que é isso? Ele me disse, filho, você está dando o primeiro passo na sua caminhada cristã, na sua fé. Você tem que prosseguir e fazer como aqueles outros que estão lá em cima, subindo para as mansões celestiais. Então, é de fé em fé. É de dia após dia que você vai vencer e vai conquistar a sua salvação. E ali eu me alegrei, mas o meu coração se encheu de desejo, de vontade de estar junto com aquele povo que estava lá em cima. E tempos depois, anos depois, eu estava orando, não foi mais visão, mas Deus me deu entendimento no meu coração. Lembra daquela visão que te dei, meu filho? Se lembra, Senhor. Agora vê onde tu estás. Não tive mais visão, mas eu sabia literalmente que estava acima daquele povo que estava embolado. Eu já tinha subido bastante. Aí olha para baixo, quando olhei para baixo, eu vi pessoas lá embaixo. E pessoas que eu vi no meio da escada não estavam nem em cima e nem embaixo. Tinham saído do caminho do Senhor. Isso é a realidade que acontece na vida. Mas eu estou aqui para falar para vocês daqueles que desejam conquistar o maior bem, a maior riqueza que o ser humano pode conquistar nesta vida. Por que conquistar? Porque é aqui que se constrói o viver eternamente com Deus ou morrer eternamente com o diabo e seus demônios. Então, é eu que escolho? Sim, é você que escolhe. Porque até agora você tem escolhido viver o caminho que você está vivendo. Muitos, como por exemplo Abel, o seu irmão José Raimundo e os demais irmãos, escolheram outro caminho. E é bem conhecido de vocês, é bem notório por vocês a mudança e a transformação que eles têm hoje. Há testemunho ou prova melhor do que essa? De ver os parentes, filhos, primos, irmãos, com a vida transformadas. Pessoas que tiveram o mesmo envolvimento, que andaram no mesmo caminho que vocês estão vivendo, mas que eles decidiram abandonar e seguir um caminho verdadeiro e sincero. E por consequência, tiveram a sua vida transformada e abençoada e estão caminhando para conquistar a salvação eterna. E a pergunta que eu faço é essa: qual é a trajetória e o caminho a qual está te conduzindo a sua vida? Para onde tu vais vivendo esta vida? Qual é a certeza que tu tens no teu coração ao morrer hoje? Para onde tu vais? Será que você pode dizer assim, não, eu estou bem com Deus, estou bem com as pessoas, estou bem comigo mesmo, eu tenho um lugar garantido no céu? Será que você pode
pode falar isso? Mas aqueles que estão reconciliados com Deus, aqueles que têm um coração no Senhor, aqueles que se entregaram, fizeram aliança com Deus e hoje vivem uma vida de renúncia às coisas erradas, esses têm tranquilidade do coração e têm confiança de dizer que se eu morrer como eu estou agora, vivendo esse caminho, eu estarei com Deus. Mas só podem dizer isso aqueles que têm uma vida reconciliada com Deus, aqueles que decidiram mudar a sua trajetória. Deus deu ao homem esse livre-arbítrio, essa capacidade. Aliás, é a maior bênção, é o maior poder que pode existir na terra, é o poder da decisão. Você decide o que você quer ser, o que você vai fazer, o que você vai comer, tudo na vida você decide o que você quer e o que você não quer. Então nessa noite eu quero convidar vocês para meditarmos rapidamente aqui em um versículo da palavra de Deus, em João, falando um pouco a respeito desse caminho, dessa mudança, dessa decisão que é fundamental na vida do ser humano, independente da sua religião. Você tem que tomar uma decisão em obedecer ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, a respeito da pregação de João Batista. Todos nós somos um povo brasileiro cristão, sabemos muito bem a história da Bíblia, conhecemos os discípulos, Pedro, João, Tiago, Mateus, e etc, etc. E João Batista foi um homem que veio preparar o caminho de Jesus. João Batista, aquele que comemora no São João, que dança o forró, e acende a fogueira, idolatram. Este homem, João Batista, ele veio preparar o caminho para que Jesus pudesse fazer a sua obra. E a Bíblia diz assim, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. João Batista começou a pregar no deserto de Jerusalém, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Sem o arrependimento, gente, não há remissão de pecado. A mudança começa exatamente na decisão de você dizer: eu reconheço que sou um pecador, que eu já fiz de tudo, já andei em vários caminhos, já busquei em várias religiões, já fiz sacrifício, oferendas, já fiz tudo e me sinto culpado, carregado, pesado, cheio de mágoa, ressentimento, de ódio, de amargura. Assim viviam também naquela época aquele povo de Jerusalém. E João Batista começou a dizer: arrependei-vos e convertei-vos do vosso mau caminho, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Referido o quê? O João Batista foi aquele que Isaías, o profeta, profetizou que viria antes de Jesus. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Olha o que diz a palavra. Quem tem que preparar o caminho? Nós. Voz do que clama, a voz, a palavra, a pregação dizia: preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Quem tem que preparar? Quem tem que endireitar? Normalmente nós temos olhos para dizer: fulano, rapaz, é torto, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas nunca ele olha para dentro dele e diz: não, eu sou assim, eu sou assado, eu sou ruim, eu sou mentiroso, eu sou vingador, eu sou mau.
Eu faço coisa errada. Não, ele acha sempre o outro. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, além de nós nos arrependermos, a Bíblia diz que temos que preparar, endireitar as nossas veredas. O que é os nossos caminhos? O que quer dizer as nossas veredas? É tudo que você fala, é tudo que você diz, é o que você crê, é o seu dia a dia. A Bíblia está dizendo que se nós não endireitar o nosso proceder, o nosso viver, a maneira de crer, nós não teremos o reino dos céus. Então a manifestação do reino dos céus só vai acontecer na sua e na minha vida se houver uma iniciativa por parte da nossa, por minha parte, pela sua parte. Se você decidir a não querer viver mais essa vida, não, agora eu vou me endireitar, agora eu estou cansado de viver dessa maneira, já não tenho mais resultado, eu quero mudar. Então essa decisão, ela é fundamental para que você possa ter uma nova vida. Então a responsabilidade não é do fulano e do ciclano. A responsabilidade é sua, de querer ou não endireitar o seu caminho. E a Bíblia diz, usava João vestes de pele de camelo, um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Observe que João Batista era um homem do mato, não é nem da roça, que a roça hoje está civilizada. Nós estamos aqui na roça, com energia, com água, com telefone, internet, tem tudo aqui. Civilização total. João Batista morava no deserto, comia gafanhoto e se alimentava de mel. Então, vivia lá sem energia, sem água, sem televisão, sem internet, sem nada, sem escola, nada. Chegou na cidade e começou a falar do amor de Deus. A voz de Deus é poderosa. Quando Deus fala, estremece o nosso coração e pesa sobre nós, mais ainda, a responsabilidade de querermos ou não obedecer. Então saíram a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Olha, irmão, várias cidades ouviu falar da pregação de João Batista e foram ter com João Batista. O que é que diz a palavra? Vendo ele, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aquela multidão que ia ver, assistir como vocês estão fazendo hoje aqui, eles, quando ouviam a palavra da pregação, e aquelas pessoas decidiam, naquele momento, serem batizados. Porque o batismo representa a renúncia total, a declaração pública de que eu não quero mais voltar a viver a vida passada, que eu estou dizendo para a sociedade, para o mundo, que a vida que eu vivia, os caminhos que eu andava, as veredas que eu andava, não me serve mais, e aí eu mergulho nas águas e me levanto com uma nova criatura para louvar e glorificar o nome do Senhor. Era tão forte a palavra, que na medida que eles ouviam a palavra, já queriam ser batizados, e assim, de uma vez por todas, se converteu ao Senhor Jesus. Isso tem que acontecer na sua vida hoje. Ao ouvir, como vocês têm ouvido a palavra, não deixar para amanhã, mas prontamente atender a voz do Senhor, entregando o seu coração e assim obedecendo completamente, vivendo para o Senhor e tendo a sua vida transformada. E a Bíblia diz ainda, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe João, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha, a Bíblia diz que junto com aquela comunidade todinha, tinha uma categoria de pessoas, tinha uma classe de pessoas, fariseus e saduceus. Eram duas classes de pessoas intelectuais, uma religiosa e a outra intelectual, uma toda cheia de conhecimento e sabedoria, e outra toda religiosa, religioso mesmo, tradicional.
Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião, é que minha religião é isso, minha religião é aquilo. Era esse povo aí. Que aqui também tem muitos assim, que infelizmente pela cultura que nasceram, acha que a religião vai poder fazer uma coisa por ele. A pergunta que eu faço: o que a sua religião fez para você até hoje? Me diga uma coisa boa. Vê o que ele pode fazer por você. Vê se ele pode, a religião pode tirar de você o câncer, a doença, a miséria, a desgraça, a fome, a peste, a intriga, a raiva, o ódio, tudo que tem nos seus caminhos. Vê se ele pode fazer alguma coisa. Religião nenhuma pode fazer nada por ninguém. Mas o Senhor Jesus, que nós estamos pregando nessa noite, Ele pode fazer tudo por você nessa noite. E a Bíblia diz que esse povo religioso, que esse povo filósofo, conhecedor da palavra, intelectual, quando chegou no meio da multidão, Deus sabendo entender e conhecendo a intenção do coração daquelas pessoas, João Batista falou: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Tem pessoas que elas guardam dentro do seu coração, sabe, uma dureza, ela sustenta uma dureza, ela se esforça para ser duro, para ser resistente à palavra de Deus, com que ela pudesse escapar da mão de Deus. Eu digo isso porque eu fui assim. No dia que eu me aproximei de um culto como esse, que eu fui convidado, eu queria que ir, porque eu prometi dar minha palavra, e muitos aqui deram a palavra por amizade e consideração, a Natan e os irmãos dele. E é um privilégio muito grande tê-los aqui na nossa comunidade. Vieram para assistir, mas já se prepararam. Não, eu vou, né, e vou voltar do meu jeito, porque ninguém me converte não, ninguém me consegue me convencer não. É? Sabe quem está falando isso para você? São os demônios. É o diabo que está falando isso para você. Que fala isso no seu ouvido, que endurece o seu pescoço e fica resistindo. Nada mais é, nada menos é que o diabo, que é o inimigo, o adversário. Um dia eu fui para o culto como esse e fui decidindo: eu vou ter que ir para o culto, mas vou mostrar para aqueles crentes que eu sou mais forte que ele. Endureci o pescoço, sentei na cadeira da frente e fiquei lá. Quem disse que foi assim que funcionou? A palavra veio como uma miúça, como um martelo que esmiuça a pedra, espatifou meu coração. Deus falou, eu já falava de um lado e Deus falava do outro, até que o mal não pôde resistir e eu me curvei diante do Senhor há mais de 14 anos. Eu estou mais 2 anos mais velho que o Zé Raimundo aqui. Me converti em 96 e ele se converteu em 98. Graças a Deus por aquele dia, por aquele momento maravilhoso. E a Bíblia diz, e assim, aquele povo vieram para aquela reunião, os fariseus, os saduceus, e o Espírito Santo dizia, como ele está dizendo essa noite: raça de víbora, olha a quem foi comparado esse tipo de pessoa, de raça de víbora. Aquela bichinha venenosa, quando bate o cara cai na hora. A Bíblia diz: quem vos induzirá a fugir da ira vindoura? Se você morrer com esse coraçãozinho duro, sem se converter e partir para outra eternidade, tu vai ver o que é mão de Deus. Tu vai ver o peso da condenação. Lá não vai ter misericórdia, não vai ter solução. Então a Bíblia diz o seguinte: olha o que João diz para essas pessoas que vêm com esse pensamento que não é o seu pensamento, é o pensamento mal.